Fala galera, enquanto não sai meu vídeo sobre a ameaça fascista no Brasil, eu queria fazer alguns comentários inspirados pelo caso do Caixa 2 do Bolsonaro e o conluio de algumas instituições que estão legitimando essa fraude. Para isso eu acho que é importante a gente relembrar qual foi o papel do judiciário nesse processo de desdemocratização que a gente vem tendo no Brasil, que eu estou chamando de golpe suave, porque eles têm um baixo nível de uso da violência em comparação a golpes militares, como a gente tem na América Latina, em vários países, principalmente no Chile, do golpe do Pinochet contra o presidente socialista democraticamente eleito Salvador Allende, mas que ainda assim se trata de um complô de diferentes atores políticos de peso, como a mídia, o judiciário e a Polícia Federal, contra um outro ator político. No caso aí você pode pensar nos políticos no executivo e no legislativo do PT. Então eu vou falar dos principais golpes do último período, dividido em 3 atos, em que a aparência de legalidade é mantida, mas as regras da disputa do jogo democrático são violadas. O primeiro exemplo disso é a persecução penal do Sérgio Moro contra o Lula, porque é um caso flagrante de presunção de culpabilidade desde o início, violando as garantias legais do acusado e tendo uma espetacularização midiática muito grande para fomentar essa mistificação do Lula ser o maior corrupto do país, e o PT uma organização criminosa que precisa ser impedida de ter acesso ao governo porque ela corrompe tudo que toca. A Lava Jato e o antipetismo doentio que foi construído por anos pela direita no Brasil estão na base da campanha do Bolsonaro, e é preciso que a gente mantenha esse desenvolvimento em mente. Mas como exemplos que a gente pode dar de violações do jogo democrático contra o Lula, a gente pode citar a condução coercitiva hipermediatizada, a gente pode citar a desconsideração da defesa apresentada pelos advogados do Lula, a gente pode citar a aceleração de todo o processo, que, enfim, contou com condenação em tempo recorde, enfim, todo um processo que parece mais um teatro de cartas marcadas, em que você impede que um acusado tenha direito a um julgamento justo do que ele é acusado. Para citar com um pouco mais de profundidade, um elemento da seletividade antipetista dessa pseudo-luta contra a corrupção, que é a Lava Jato, a gente pode citar o caso do vazamento dos áudios do Moro, da ligação do Lula com a Dilma, que é um grampeamento da presidente que é ilegal, foi sem autorização do STF, ele simplesmente passou para a Globo no dia em que a Dilma tinha nomeado o Lula ministro da Casa Civil, o que é completamente ilegal. Tudo que aconteceria o Lula ganharia foro privilegiado, sairia da alçada do Sérgio Moro e seria julgado por algum relator do caso dele no STF. Acontece que se fez todo um escarcéu que isso seria uma impunidade, mas depois do impeachment, o Temer formou seu ministério com vários investigados que ou já tinham ou ganharam foro privilegiado, e aí pode, né? Então assim, a gente vê bem como as regras do jogo variam conforme quem que tá lá. Então se for a Dilma, não pode, mas o Temer pode. E enfim, Lula, ao meu ver, não é santo, e ele tem que ser investigado e julgado como todo político. Mas não dá para negar que o Lula sofreu um golpe e, enfim, para impedi-lo de fazer política, não pelo crime que ele supostamente cometeu. Segundo exemplo é o impeachment da Dilma. Então, primeira coisa o direito é um instrumento de poder. E os processos legais são arenas de disputa política. Então, mesmo que se siga os ritos formais de um impeachment, a questão aquilo que a Dilma foi acusada, que foi um crime de responsabilidade, configura um crime de responsabilidade ou foi um casuísmo utilizado aí de forma oportunista para poder tirar ela
do governo. Quem foi que conduziu esse processo do impeachment? Se não um gangster, já condenado agora pela justiça, mas só depois que ele fez o trabalho sujo de conseguir aprovar o impeachment. Estou falando, claro, do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que enfim, realmente chefia uma quadrilha de corruptos que ele ajudou a eleger na base de Caixa 2 e que devem a ele lealdade. Destaco que a Dilma, a esse ponto, entre 2015 e 2016, já estava fazendo um governo de direita. Eu penso que ela achava que se ela pegasse o programa derrotado do Aécio e o aplicasse melhor que eles mesmos, que é uma coisa que o PT sempre fez durante seus governos, ela conseguiria agradar as elites e seria aceita. Então ela começou a fazer, assim que ela assumiu, um ajuste fiscal, nomeou um banqueiro do Bradesco, o Joaquim Levy, para conduzir esse ajuste fiscal de total de 70 bilhões, em que 20 bilhões foi só sobre saúde e educação, achando que com isso ela seria aceita, mas não foi. Mas é isso, o PT sempre foi iludido quanto à possibilidade de conciliação de classes e de um reformismo na periferia do capitalismo. E daí tantos erros e tantas contradições. Agora com o bolsonarismo a gente entra no terceiro ato dos principais golpes, que tem como principal motivação impedir que o PT tenha acesso ao executivo. Então assim, eu acho que o principal absurdo do momento é a normalização do Bolsonaro como um candidato. Um cara que deveria estar preso se as leis contra a incitação da violência e contra o racismo, entre outras coisas, não fossem só para inglês ver. Mas só para citar alguns absurdos dos atos das instituições, na semana passada o TSE ele proibiu uma peça da campanha do PT que vinculava Bolsonaro ao Ustra e o Ustra à prática da tortura, e explicava o que foi tortura, o que foi ditadura militar, e enfim, entrevistou algumas pessoas que foram torturadas para falar desse processo, mas não chegou a ser nenhuma peça sensacionalista, muito pesada na questão das imagens. Mas o TSE considerou que enfim, a peça era muito forte, que não deveria ser exibida no horário eleitoral porque seria para maiores de 14 anos, então tinha que ser depois das 22 horas, criou um casuísmo para variar, para poder deixar claro o seguinte: se você quiser ser candidato à presidência, defender a tortura e defender um torturador, tá ok, não tem problema. Agora, se você for usar do horário eleitoral gratuito para criticar isso, tentar mostrar à população o que eles estão acabando comprando junto com esse pacote do Bolsonaro, aí não pode. Por caso do Caixa 2, basta dizer que o WhatsApp foi bem mais rápido que o TSE em tomar alguma providência. O TSE recusou o pedido do PT de buscar apreensão nas empresas citadas, e deu uma entrevista no domingo, uma semana antes das eleições, com as pessoas supondo que iriam se manifestar sobre essa denúncia de fraude da campanha, de um Caixa 2, de um contrato de 12 milhões, sendo que a campanha do Bolsonaro se declara um custo de 2 milhões, então uma diferença absurda. Enfim, você tinha todo esse pedido do PSOL, do PDT e do PT, seja pela nulidade, pelo adiamento, pela impugnação da chapa. Então se esperava que eles se manifestassem sobre isso, mas eles vieram, na verdade, passar panos quentes e falar que as instituições estão funcionando, que essas eleições estão correndo sem lisura, etc. E acontece que no mesmo dia saiu um vídeo do Eduardo Bolsonaro, que foi gravado em julho, então assim, antes do primeiro turno ser iniciado, em que ele ameaça fechar o STF caso eles tentem impugnar a chapa, falando que você não precisa nem enviar um chip, que pro exército é muito fácil se sobrepor ao judiciário. Basta enviar um cabo e um soldado, e que, enfim, teria que pagar para ver o STF tentar impugnar a chapa do Bolsonaro. E a resposta da Rosa Weber a essa declaração que ela deu nessa entrevista coletiva demonstrou muita fraqueza e subordinação, só falando que as
ela não ficaria, nem todos os juízes ficariam intimidados por declarações inadequadas enquanto as instituições estão funcionando normalmente. E ficou por isso mesmo. E a conclusão é que ela está certa, tá tudo normal na nossa sociedade, estruturada por uma desigualdade extrema e dominações de classe, raça e gênero. E é isso, o Estado samba do lado dos dominantes, e é importante que a gente não se iluda que a esquerda, por mais que ela dispute espaço dentro do Estado, que ela não se iluda com uma suposta neutralidade e rigor técnico das instituições, porque ela tem interesses próprios de manter seus próprios privilégios, manter a sociedade tal como ela é. Inclusive nesse caso aí do Caixa 2 é bem possível que o TSE mantenha isso como uma carta na manga, como uma possibilidade de chantagem, talvez, num governo Bolsonaro, mas eu acho que também sendo ingênuos, porque o Bolsonaro, estando no poder, ele vai ter, enfim, toda a parte do aparato repressivo do Estado, quem controla as armas, vai estar com eles, não com os juízes. Então, assim, eu acho que o próprio Bolsonaro o Eduardo Bolsonaro, no caso, tem uma análise mais realista da política do que a Rosa Weber. Mas para finalizar, é isso mesmo, as ilusões sempre estiveram na raiz dos nossos erros de estratégia, então é muito importante que a gente acerte na análise para que a gente não erre na prática. Então é isso, bora estudar a conjuntura, bora estudar a função real das instituições e dos atores políticos nessa época de reconfiguração da dominação política e econômica no nosso país. É isso, tamo junto e até mais.